Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do filme de Invocação do Mal 4, O Último Ritual, né? O último filme da franquia de Invocação do Mal, que já saiu um tempinho, né? Saiu pra gente no mês passado, saiu em setembro pra gente, mas eu tô trazendo pra vocês agora esse vídeo aqui dessa análise. Vou falar da minha nota, a nota da crítica, a nota do público e falar sobre os pontos principais, negativos, positivos, se realmente fechou bem essa franquia de Invocação do Mal. Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando sobre nota, né? O filme acabou recebendo pela crítica no Rotten Tomatoes 52% de aprovação, uma nota bem ruim, uma nota baixa, principalmente para a franquia de Invocação do Mal, enquanto do público uma nota de 78% de aprovação. Vamos lá, qual a minha nota pro filme? A minha nota final ficou 8.5 de 10. Como assim, cara? Nota alta? O filme não recebeu nota baixa dos dois, assim, mais ou menos, nota mediana? Por que você deu 8.5? Vamos lá, galera. Eu achei que foi um filme muito interessante, muito bom. Eu gostei muito de Invocação do Mal 4. Eu acho que essas notas mais negativas são principalmente pelo filme não ter lidado com a história original dos casos da vida real. Eu já começo a falar essa questão de história, né? Cara, eu achei uma história muito interessante, principalmente colocar a Judy como a protagonista do filme. Assim, é uma ideia interessante, é uma ideia legal, caso a franquia realmente não fosse focada em baseados em fatos reais. Porque a expectativa que a gente vai ao assistir o filme é justamente ver o que a gente viu na vida real. O que a gente viu não, né? Porque eu não vi, ninguém viu provavelmente, né? Só quem é mais velho que acompanhou os casos, né? Da Ed e do Lorraine na vida real. Então, cara, quem não acompanhou quer ver como foi o caso ali no filme. Só que o filme muda muito essas questões, muda muito a história original, os casos que teve na vida real. Muda bastante. O principal continua, né? Que foram, os espíritos mais marcantes, né? Os espíritos mais aterrorizantes que Ed e Lorraine, né? Tiveram nos seus casos. Tivemos toda a questão da família, né? Ali que tava, né? Sofrendo tudo aquilo ali, que tava sofrendo todos aqueles ataques, né? Então, assim, a história se manteve a mesma da vida real. Só que colocar a Judy como a protagonista, eu acho que foi o grande ponto pra muita gente não gostar de fato desse filme e achar que não foi no nível de Invocação do Mal, sabe? Cara, a franquia é muito boa. E eu acho que esse filme fechou com uma grande chave de ouro a franquia, de verdade, sabe? Tudo bem, o filme ele explora um pouco menos, né? As coisas que deveria explorar mais. Por exemplo, né, cara? A gente tem a apresentação nesse filme aqui do Tony, que é o namorado da Judy, e termina o filme com os dois já casando, né? A gente vê a visão da Lorraine deles tendo filho, né? O que acontece na vida real. A gente vê um pouco disso, né, também. Isso realmente aconteceu. Porém, cara, é um quarto filme que é pra fechar a franquia de Invocação do Mal. A gente vê o último caso de Ed e Lorraine de fato, né, e tal. E a gente tem o filme lidando com coisas que não tinha tempo pra lidar. Que é de fato o casamento da Judy, né, toda essa questão dela com o Tony. Cara, fez um sentido legal pra história. Muito bom. É essa questão que eu queria falar. Se a franquia não fosse baseada em fatos reais, eu acho que teria uma nota maior, tanto da crítica quanto do público principalmente. É porque estavam esperando, né, o caso bem parecido com a vida real. E é o que eu tava falando da Judy, cara. Ela sendo a protagonista do filme, cara, pro roteiro foi muito maneiro, porque o filme se preocupa em retornar para um dos primeiros casos de Ed e Lorraine, no nascimento da Judy e todo o impacto daquele espírito maligno que estava no espelho, né, onde a Lorraine, quando tava grávida da Judy, toca, e aquele tipo de espírito amaldiçoa a vida da Judy desde o seu ventre, e até agora, até hoje em dia, com ela mais velha, que é onde eles finalizam toda essa história, né, cara? Eu achei, cara, esse tipo de história é muito legal, mesmo não sendo tão fiel à vida real. Cara, foi uma história muito bem feita. A gente tá avaliando o filme, não comparando com a vida real e com o filme. Tudo bem, é baseado em vida real, em fatos reais, mas, cara, o filme em si tem um roteiro muito bom e tem uma história muito maneira, uma história que faz sentido com ela própria, cara, e que faz sentido com a franquia de Invocação do Mal. Esse é o ponto
ponto principal. Eu gostei muito e principalmente também, cara, de como o filme é um filme de terror, mas que é bem parecido na pegada de Invocação do Mal. Eu acho que o filme finalizou muito bem a franquia, porque ele continua com o mesmo nível de qualidade. Cara, o nível de qualidade não alterou em absolutamente nada. Nada. E isso é um ponto muito positivo, galera. Por quê? É um filme de terror que não é só aquele slasher, né, que a gente tem de, por exemplo, Jason, Fred Krueger, papapá, gente gritando ali, gente gritando aqui. Não. É um filme de terror que dá tensão. Cara, eu arrisco dizer que com certeza esse filme foi o filme com mais tensão que a gente teve na franquia de Invocação do Mal. Eu não tô falando uma coisa absurda aqui. Não estou. A cada cena a gente fica com um medo. A cada cena a gente fica com um pé atrás de que vai acontecer alguma coisa naquele momento e não acontece, depois acontece, não acontece de novo. Cara, isso foi muito legal. A tensão que o filme passa e essa pegada aterrorizante é muito maneira. Fora que os espíritos, cara, tem um visual muito medonho e isso coloca medo de fato. É a palavra, medonho. Coloca medo de fato. E isso é muito bom, cara. Isso é um ponto positivaço. Positivaço, cara. O filme consegue colocar um medo com espíritos que a gente nunca viu. Tudo bem, eles dão um tipo de ligação com a Annabelle, com o Matthews, né, que é o espírito da Annabelle. Coloca, ok, show de bola. Mas, cara, são espíritos novos e que botam medo. A história deles é contada bem rapidinho, mas o terror em si é muito bom. Fora que eles também lidaram muito bem com essa questão de colocar um pouco mais de Ed e Lorraine um pouco mais investigativos, além de ação. Até metade do filme, a gente não tinha eles em ação em nada. Até metade do filme, até mais da metade, é o Ed e a Lorraine vivendo a vida deles, a Lorraine sentindo algumas coisas estranhas em relação a Judy, e é isso, sabe? É uma questão muito mais investigativa dos dois do que eles na ação contra sobrenatural, coisa paranormal, sabe? É uma coisa muito mais focada de fato, né, numa questão investigativa do que num terror igual a gente teve nos outros 3 filmes da franquia. E isso não é ruim, cara, não é ruim. A questão é que até a metade do filme eles poderiam ter aproveitado mais o tempo, principalmente para explicar, né, as questões dos espíritos, que é uma questão nova. Todos os 3 filmes de Invocação do Mal e toda a franquia inteira, cara, seja da Noiva, Annabelle, qualquer outro filme da franquia, com certeza, né, o filme aqui poderia ter explicado mais essa questão dos espíritos, porque a gente teve em Freira, em toda a questão da franquia, a gente tendo Valak, Matthews, que são os espíritos que a gente mais conhecia da franquia, que eram os mesmos, sabe? Pô, a Freira, a Valak retorna, né, em Invocação do Mal 3, em Invocação do Mal 2 ela aparece também. Então, assim, os espíritos principais, a gente já tinha em muitos outros filmes da franquia. Agora, esses desse filme são novos, então o filme tinha que explicar um pouco mais sobre eles, ou não colocava eles como principal. A gente sabe que eles adaptaram, né, o caso mais aterrorizante do casal aqui na vida real, e que eram esses tipos de espírito aqui, beleza. Mas poderiam ter aproveitado mais o tempo até a metade do filme, porque é depois da metade que a gente vai ter Ed e Lorraine na ação, entendeu? Então, a gente tem metade do filme só pra explicar um pouco mais quem é o Tony, entendeu? Que a gente também só vai descobrir um pouco da sua vida, que ele era o policial e tal, um pouco mais pra frente, pra introduzir um pouco mais essa questão de como eles vão se casar no final do filme ali, beleza, de que o Ed tá tendo ataque cardíaco, e isso pode ser usado daqui pra frente, a Lorraine e a Judy tendo algumas relações esquisitas ali, entendeu? Até metade do filme é só isso, é mais do mesmo. Então poderiam ter aproveitado mais, principalmente nessa questão da história nova que eles estão contando sobre os espíritos, sobre a Judy sentir aquilo ali tudo, sobre ela e o seu casamento. O filme tinha muita coisa pra contar e deixou a desejar nessa questão, sabe? Tempo. Poderiam ter aproveitado realmente melhor o tempo, né? E explicado melhor as coisas, porque a gente tem pouquíssimas ligações com a franquia, pouquíssimas. A gente tem só a Annabelle aparecendo, a gente presume que o grande demônio por trás daquilo tudo é o da Annabelle de novo, e por isso que a gente liga todos os fatos de que é por isso que a Annabelle sempre perseguiu a Judy, porque é o mesmo demônio ali por trás de tudo, né? Por trás daqueles 3 espíritos que a Lorraine falou no filme. Então, cara, a gente presume as coisas. A gente não tem explicação de nada. A gente termina o filme presumindo que é, de fato, Matthews ali, o demônio da Annabelle, né? Que tá liderando
esperando tudo por trás, porque a Annabelle aparece de novo, chama a Judy, fala que sentiu a falta dela, então a gente presume que é aquilo ali. A gente não tem nem a certeza, até porque a Annabelle tá presa, então não faria muito sentido também. Então a gente é tudo coisa da nossa cabeça. A gente não tem explicação real sobre isso, sabe? Então acho que o filme poderia estar aproveitado mais as questões do tempo para explicar melhor a história, explicar melhor o caminho, né? Até porque as outras explicações foram muito maneiras, né? Pô, como eu falei, até a metade do filme, o filme tava parado. A gente teve alguns sustos, algumas cenas aterrorizantes com a família da casa, o que foi muito maneira, sabe? A brutalidade que o filme teve também foi muito legal, é um ponto muito interessante. É um filme muito brutal, tem muito sangue, tem cenas brutais mesmo, e isso é legal da gente ver, um terror, um susto mais brutal do que o normal. Então isso é legal da gente ver, né? Mas poderia de fato ter aproveitado mais o tempo para explicar as coisas novas que introduziram. Já que é o último filme da franquia e vai ter coisa nova que a gente nunca viu na franquia, eles precisam explicar um pouco melhor, né? Porque é um filme para explicar isso tudo, galera. Então tinha que ter ou mais tempo, ou o tempo que teve, aproveitar de fato isso tudo. Porém, eu não descarto que esse filme tem um grande potencial, sabe? Como eu falei, eu acho que as notas um pouco abaixo do esperado é justamente pelo filme não ter lidado 100% com a fidelidade do caso real. O que na minha visão, é o que muita gente estava esperando. Até eu. É o que muita gente, pelos trailers, por tudo, estava esperando. Uma fidelidade com o caso real. Uma fidelidade a mais, no caso. Com o caso da vida real. O que deixou a desejar também, né? Mas como eu falei, não é um ponto negativo. Não pode botar a sua crítica do filme em relação ao caso da vida real. Porque o filme não é o caso. O filme é uma adaptação. Entendeu? A gente não tem nada disso. Ah, mas os outros filmes foram muito fiéis. Beleza, foram os outros filmes. Esse aqui quis partir para um lado diferente. Até porque, se a gente não tem nada relacionado a Judy nesse filme, qual é a explicação? Sabe, a gente sabe que a garota casa na vida real, né? E que ela também teve ligação com os casos dos seus pais. Mas e aí? Sabe, se o filme não mostrasse a Judy mais nada e só mostrasse que ela casou, qual que seria o sentido? Entendeu? A gente também iria julgar o filme por isso, por não trazer nada da Judy nunca mais. O que na vida real é o que acontece. Se for focar só nos casos da Ed e do Lorraine, a Judy não vai aparecer nos filmes, entendeu? Então, eles precisavam dar um fim pra Judy, dar uma importância pra ela nessa história toda e colocar a história de todo mundo finalizado de uma forma que agradaria cada parte, entendeu? Então, é uma adaptação. Não dá pra você basear a sua nota e a sua crítica do filme comparando a fidelidade de cada coisa. Não dá, tá ligado? Porque a gente tá vendo o filme, a gente não tá vendo o caso. Então a gente tem que julgar o filme como ele foi feito, o seu roteiro e tudo mais, e na minha opinião, merece sim uma nota 8.5 e poderia até ter sido melhor, tinha potencial pra ser melhor. Comenta o que vocês acharam aí do filme de Invocação do Mal 4, o que vocês acharam da crítica aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada.